Bom dia, graça e paz, que Deus te abençoe. Eu estava aqui exaltando e glorificando o nome do Senhor e a presença de Deus já estava enchendo este lugar. Porque aonde nós abrimos o coração para a presença de Deus entrar, ali Ele faz morada. Aonde nós abrimos o coração para o Senhor entrar e gerar transformação, ali o Espírito Santo habita. Aleluia! Você tem aprendido todos os dias, através do Orando a Palavra, a como obedecer e agradar a Deus. Você tem aprendido que Deus está à procura mais de obediência do que de sacrifícios. Você tem entendido que Deus está à procura mais de um coração aquebrantado, mais de um coração puro e um espírito reto, do que de uma aparência religiosa e doutrinária que para nada aproveita e não muda a vida de ninguém. Deus está te ensinando a ser erguido na terra como um novo povo, como uma nova igreja, como o surgimento de uma nova igreja. Mas é uma igreja que não tem nada a ver com placas ou denominações ou política religiosa. Não, é uma igreja que é fundamentada na verdade do Evangelho. Uma igreja que buscará viver o testemunho de Cristo. Uma igreja que buscará viver o verdadeiro amor. Uma igreja que vai adorar a Deus em espírito e em verdade, não de boca para fora. Aleluia! E a partir do momento que você abre o seu coração para ser transformado pelo Senhor, a partir do momento que você entende a necessidade e a importância dessa transformação, aleluia, o Espírito Santo de Deus começa a habitar em você. O Espírito Santo de Deus começa a te visitar. Você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Porque à medida que você vai aprendendo do Senhor, e quando eu digo aprendendo do Senhor, não é só saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porque tem gente que conhece capítulo por capítulo, versículo por versículo, mas não conhece a Deus. Entenda. Você será transformado a tal ponto que você vai conhecer Deus na totalidade, na intimidade, em verdade. Aleluia! E à medida que você abre o coração para a palavra de Deus, para a presença genuína de Deus na sua vida, a cegueira espiritual vai caindo por terra. Você vai entendendo coisas que você não entendia. Muitas coisas começam a fazer sentido na sua vida. Você começa a se posicionar de uma maneira diferente. Você entende, ei, eu sou escolhido. Deus me chamou para algo grande. Deus me chamou para um novo tempo. Aleluia! E você começa a se permitir ser usado e ser transformado por Deus. E uma coisa eu tenho certeza, que aonde entra essa transformação, aonde entra o nascer de novo, aonde entra essa mutação espiritual que Deus está gerando em você, ali gera resultados diferentes que você nunca viveu. Aleluia! Porque aonde tem verdade, aonde tem justiça, aonde tem longanimidade, aonde tem a bondade e a misericórdia de Deus, aonde tem o verdadeiro amor, ali habita todos os frutos de bênçãos grandiosas e bênçãos celestiais vindas da parte de Deus. Porque Deus é justo. Deus abençoa os seus filhos. Deus abençoa aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que temem a Ele, aqueles que temem e obedecem a sua palavra. Glória, glória, glória. Aleluia. Deus tem gerado conserto nas nossas vidas. Deus tem falado todos os dias através do Orando a Palavra em áreas específicas para gerar dentro de você uma necessidade de arrependimento, uma necessidade de mudança, fazer você olhar para a sua vida, olhar para o seu passado e entender, peraí, tem algo mudando aqui, peraí, olha, já tem muito tempo que eu vou vivendo a mesma vida, eu vou vivendo a mesma história, nada muda, é
é tudo do mesmo jeito e eu estou entendendo agora o que Deus quer de mim, qual é a mudança que Deus quer gerar em mim e através de mim. Aleluia! E a partir do momento que você abre esse coração, que muitas vezes, por muito tempo, foi um coração de pedra, um coração que todos olhavam e via que parecia ser um bom coração, mas Deus sondava pensamentos e sentimentos ocultos que tinham dentro de você. Ontem eu estava orando e o Senhor me deu uma palavra sobre Ananias e Safira e sobre a traição de Judas. Deus me deu as duas palavras, eu li primeiro uma, depois a outra. E eu fui perguntar: Senhor, eu não estou entendendo. O que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? E o Senhor falou: filha, eu tenho sondado os corações. Naquela época, Jesus estava sentado à mesa para repartir o pão, para aquele momento de comunhão com os discípulos. E Jesus falou naquela mesa, naquele momento: alguém aqui vai me trair. Todos ficaram aterrorizados, perguntando: mestre, será se sou eu? Será se sou eu? Judas também pergunta: será se sou eu, mestre? Jesus responde: tu o disseste. Aquele que levar a mão para pegar o pão junto comigo, esse há de me trair. Jesus estava sentado na mesa com todos, mas ele sondava o coração de cada um e ele sabia quem ali tinha a intenção verdadeiramente de servi-lo em amor e em verdade, e aquele que tinha pensamento faccioso contra o reino de Deus. Jesus sondava o coração de Judas e sabia que o inimigo já havia entrado e já havia colocado um grande engano, um grande sentimento maligno no coração de Judas, no qual faria com que Judas traísse Jesus. Aí nós vamos para o texto de Ananias e Safira. Pedro estava ali junto com os discípulos, arrecadando ali as partes que eram devidas para o crescimento da igreja. Cada um tinha que contribuir com uma parte, a parte que pertencia a Deus. Só que Ananias e Safira pensaram que poderiam enganar os discípulos e pensaram que poderiam enganar a Deus. Eles venderam a sua terra por um valor, depositaram ali outro valor diante do altar, mas falaram que era um valor diferente que eles haviam vendido, ou seja, eles estavam retendo uma parte. Pedro então pergunta, eu preciso te dizer que nada fica em oculto que não seja revelado. O Pedro era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro era um discípulo que tinha intimidade com Deus. A visão de Pedro era uma visão aberta no mundo espiritual. Pedro viu aquilo que estava acontecendo e perguntou, e tanto Ananias quanto Safira mentiram, e pela sua mentira, por tentarem enganar a Deus, eles caíram mortos naquele mesmo momento. E todos viram e temeram ao Senhor, que ai daquele que tenta enganar a Deus. Nós vivemos hoje um tempo de muitas pessoas que acham que podem enganar a Deus. Nós vemos hoje muitos líderes religiosos que estão aí na frente da liderança de grandes ministérios, mas que não têm os frutos do Espírito. Não carregam sobre si a verdade sobre o Evangelho, porque falam da verdade, mas na verdade não vivem. Seus corações são enganosos, seus corações são corruptos, estão retendo ali e amando, idolatrando e esbanjando o fruto do dinheiro, das arrecadações do povo, que era para fazer uma obra genuína na terra, que era para socorrer os cativos, socorrer os perdidos, mas eles estão lá se esbanjando, engordando em seus prazeres e estão achando que estão agradando a Deus. Líderes que não têm os frutos do Espírito não são pacificadores, pelo contrário, são eles os primeiros a levantar a contenda, são eles os primeiros a levantar e a movimentar nas redes sociais, incitando o ódio, e eles dizem que são servos de Deus. Mas Deus sonda o coração de cada um. Nada fica em oculto que não seja revelado.
Deus tem trazido uma clareza na sua visão espiritual e na minha visão espiritual. Porque Deus, Ele não envergonha ninguém. Ele quer gerar em você. Ele quer que você mesmo veja com os seus próprios olhos espirituais o que existe dentro de você. Aleluia! Para que você não precise ser desmoralizado ou escandalizado como muitos vão ser aí. Porque está chegando um tempo de justiça sobre a terra, onde Deus vai colocar a mão e vai revelar tudo que está em oculto em muitos lugares, em muitas vidas, e haverá muitos escândalos. E são aqueles que se colocavam em posições de promotores e juízes, eles que sentarão agora na cadeira dos réus, e eles que serão condenados, eles que serão julgados por toda a movimentação da sociedade. As pessoas vão olhar e vão ver, uai, mas não era este um homem de Deus? Não era este um profeta? E eles serão envergonhados, porque está chegando o tempo de Deus manifestar tudo que está escondido. Deus está revelando para mim e para você hoje quais são as reais intenções do nosso coração. Se verdadeiramente o nosso coração é bom ou é mau. Se verdadeiramente nós amamos de verdade ou é de boca para fora. Se verdadeiramente nós servimos ou é apenas por uma mera religião, um ato doutrinário e religioso. Deus está falando forte aqui. A palavra do Senhor fala que Deus corrige o filho que Ele ama. Tenha certeza, se nos últimos dias Deus tem nos corrigido, é porque Deus está gerando no ambiente espiritual um novo cenário, um cenário de mudança. Ei, quando eu orava, eu via como se fosse uma porta, sabe, uma porta toda mecanizada, e ela ia girando as rodanas, as peças iam se encaixando para que aquela porta fosse aberta. Mas para aquela porta ser aberta, precisa de uma chave. Ei, e a chave é o conserto, a chave é o arrependimento. Deus está me usando aqui no Orando a Palavra todos os dias para convocar o seu povo, para convocar a sua igreja, independente da sua religião, independente da sua denominação, independente da sua visão. Você há de concordar comigo ou não, e eu respeito a sua opinião, mas Deus está convocando o seu povo, a sua igreja, para um novo tempo, para tirar as cegueiras dos seus olhos e trazer luz à verdade e dizer quem é verdadeiramente Jesus, qual é verdadeiramente o seu evangelho e não o que tem sido pregado por aí. Aleluia! Deus está convocando o seu povo e a sua igreja a se arrepender, a se humilhar perante a face do Deus vivo, a colocar o rosto no pó, a se arrepender dos seus pecados e a começar a ser transformado, para que aí sim esse cenário de mudança, esse cenário de vitória que está sendo gerado no ambiente espiritual, nas regiões celestiais, ele venha se materializar na minha e na sua vida. Aqui em 2 Samuel capítulo 6, o texto fala que o rei Davi estava juntando todos para levar a arca da aliança, a arca do Deus vivo, aleluia, e eles estavam levando a arca da aliança da casa de Abinadab, só que no meio do caminho os bois tropeçaram e um homem chamado Uzá, tentando aparar ali a arca da aliança com a sua mão, ele acabou tocando na arca da aliança e ele morreu ali mesmo, porque a arca da aliança representava a gloriosa presença de Deus com o povo de Israel, e não era qualquer um que poderia tocá-la, ou seja, não era qualquer imundo, qualquer pessoa que não estava santificada que poderia tocá-la. Por mais que a boa intenção de usar era segurar a arca da aliança e impedir que ela caísse do chão, nós sabemos que não adianta só viver de boas intenções, mas dentro do seu coração ele está contaminado. Aleluia! Muitas pessoas hoje estão lotando as igrejas, estão lotando os altares de boas intenções, mas quando Deus vai olhar para dentro do coração, Deus vê coisas que o homem não vê, Deus escuta conversas que o homem não conversa, Deus presencia momentos e atitudes que ninguém vê, e é aí que Deus prova o coração. Aleluia! Mas através dessa tragédia que aconteceu com Uzá, o rei Davi fica desmotivado e ele pensa bem, e ele fala, não, eu não vou levar a arca para onde eu estava levando, eu vou levar para a casa de Obed-Edom.
o geteu. E naquele lugar a arca permanece por um tempo, e durante 3 meses a casa de Obed-edom é abençoada. Mas como assim? Como pode surgir uma bênção depois de uma tragédia? É porque, entenda, Deus usa as dores, Ele usa o sofrimento, Ele usa as perdas, Ele usa as dificuldades para fazer eu e você enxergar o que devemos aprender. Ele usa as perdas, as derrotas que passamos na vida, as situações e momentos que quebramos a cara, para nos fazer temer a Ele, temer a sua palavra, e a partir de agora seguir em uma nova direção, fazendo a vontade dEle e não mais a vontade do nosso enganoso coração. Aleluia! Mesmo depois dessa tragédia, a arca é levada para a casa de Obed-edom, e ali é abençoada. Sabe por que a casa de Obed-edom é abençoada? Tudo que ele tem é abençoado. Porque a arca da aliança não representava só a presença gloriosa de Deus, mas ela representava conserto e salvação. E aonde entra a arca da aliança, aonde entra o conserto e a salvação de Deus, ali há mudança de vida. Você consegue compreender? Porque muitas vezes a nossa vida não mudou? Porque muitas vezes a nossa vida estagnou durante anos? Porque faltava conserto e faltava salvação. Por muito tempo nós achamos que estávamos fazendo o que era certo. O nosso coração estava cheio de boas intenções. A gente achava que estava vivendo a palavra. A gente achava que pelo fato de só ir à igreja estava tudo bem na nossa vida com Deus. Mas faltava arrependimento genuíno. Faltava olhar para dentro de nós e enxergar a podridão do nosso ego, do nosso orgulho. Enxergar que no nosso coração, sim, ainda às vezes existe inveja. Sim, às vezes ainda existe contenda. Sim, às vezes ainda existe mágoas, ressentimentos do passado, de dores e de traumas que você sofreu, que você ainda não perdoou. Coisas que ainda estão sendo como impedimento para você avançar, para você progredir na vida. Aleluia! E Deus está falando, à medida que você ouve a minha palavra e você abre o meu coração, a arca da aliança está entrando na tua casa e está gerando conserto, está gerando salvação, está gerando arrependimento, e automaticamente ela vai gerar um ambiente novo de muitos milagres e de muitas vitórias. Aleluia! Será se você crê nessa palavra? Será se você entende o propósito de Deus aqui? O propósito de Deus. E depois de um tempo na casa de Obed-edom, a arca da aliança foi levada para Jerusalém, ou seja, ela cumpriu o seu propósito. Talvez a gente olhe Obed-edom, aquele geteu, e nem vê ele como grande coisa, mas entenda, Deus enxerga a necessidade em lugares improváveis. Deus enxerga ali potencial em pessoas improváveis. Usar ali naquele momento, o seu coração tinha uma boa intenção de pegar a arca da aliança para que ela não caísse no chão, mas ele não estava apto para tocar naquilo que era sagrado. Mas Deus escolhe quem? Um geteu, a casa de um geteu, a casa de um improvável para abrigar a arca da aliança. E um geteu foi abençoado. Entenda, Deus abençoa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Talvez você olhe para pessoas que você conhece e você não entende. Eu não entendo como essa pessoa vive uma vida melhor do que eu. Eu sou temente a Deus, eu sirvo na igreja, eu faço tudo pela vontade de Deus, mas eu olho para aquela pessoa e ela não faz o que eu faço e ela vence e eu não venço. Talvez o seu coração tenha boas intenções, mas talvez tenha ela algo que tocou o coração de Deus. Algo que moveu o coração de Deus a favor dela. Tem muitas pessoas que não conhecem a palavra, mas elas vivem mais injustiça do que quem conhece. Elas têm mais amor do que quem conhece. Elas fazem mais a diferença e dão mais um bom testemunho do que quem conhece Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas Deus te escolheu para fazer a diferença.
Deus está falando hoje, eu estou entrando na tua casa, eu estou gerando conserto, eu estou gerando salvação. Se você abrir o seu coração e ouvir a minha voz, eu farei morada. Oh, aleluia! Deixa Deus entrar. Deixa Deus curar, deixa Ele arrancar a podridão que está escondida debaixo do tapete, o mofo que está escondido nas paredes, as infiltrações do teu coração. Deixa Ele curar as mágoas, deixa Ele curar as suas memórias, as memórias do seu passado, de traumas, de dores, de abusos, de perseguições e humilhações que você sofreu. Aleluia! Deixa Ele fazer um transplante no teu coração, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, um coração contrito, aquebrantado e um coração que agrada o coração de Deus. Essa é a palavra para você hoje. Continue nesse propósito de clamor, mas à medida que você vai clamando e vai se arrependendo e vai confessando os seus pecados e vai se esforçando para ser melhor hoje do que você foi ontem, Deus vai agindo em você e através de você, e você verá o que Deus irá fazer na sua vida. É tempo de vitória. 3 meses para o ano acabar. A tua vida não vai terminar como começou esse ano, mas Deus está falando, deixa eu te curar, deixa eu te transformar e você verá o que eu farei na tua vida. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Que Deus abençoe sua vida. Reflita nessa palavra, compartilhe. Vamos ajudar o canal Viver em Cristo a crescer e alcançar ainda mais vidas. E amanhã, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com Orando a Palavra de todos os dias. Fique na paz.